especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E hoje eu quero compartilhar com você o Salmo 110, na nossa sequência de mensagens no Saltério Bíblico, a beleza oculta dos Salmos. E hoje nós temos aqui um salmo muito importante, um salmo que talvez tenha passado despercebido na sua leitura. Talvez você já tenha lido esse salmo e não tenha percebido o quão rico é esse salmo. Esse salmo ele se torna importante única e exclusivamente porque é um salmo citado por Jesus. Isso já o torna importante. É um salmo importante porque é um salmo de Davi. Ele é um salmo importante porque é um salmo onde Davi fala sobre Jesus. É um salmo importante porque possivelmente esse salmo foi composto como um cântico de coroação no momento em que Davi é empossado rei de Israel. Então é um salmo situado numa condição muito interessante que vai ser citado pelo autor de Hebreus. Ele vai ser um elo importante porque esse salmo cita algo importante do Antigo Testamento, ele é citado como referência no Novo Testamento. Então esse é o Salmo 110, importantíssimo, e eu tenho certeza que é uma bênção para você, pode trazer bênção para você, mas você aí que ama a palavra de Deus, você que ama a complexidade, a unidade literária das Sagradas Escrituras, quando eu me refiro à unidade literária, é a característica que a Bíblia tem de ter uma consoância literal desde Gênesis até Apocalipse. É um tema, é uma visão, é uma direção, é apenas uma obra que vai ser escrita ao longo de séculos, e por vários autores de tempos e de circunstâncias diferentes, de tempos diferentes, podemos dizer de culturas diferentes, embora todos hebreus, exceto Jó, que é o texto mais antigo da Bíblia. Não sei se vocês sabem disso. O texto mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. É uma poesia, entre os livros poéticos. Foi composto no período patriarcal, ou seja, na época de Abraão. Possivelmente é uma composição poética da Mesopotâmia, lá onde Abraão vivia. Ele não é um salmo composto necessariamente pelo povo de Deus, como foi o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. O livro de Jó é um livro muito interessante. Mas eu quero olhar para você aqui e compartilhar essa bênção que é o Salmo 110. Vamos à leitura do Salmo então? Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém? Esse é o texto. Eu confesso para você que em uma primeira leitura esse texto parece não se conectar muito com a nossa realidade. Esse texto parece não se conectar muito com a minha cultura, com o que eu penso, com o que eu espero. Ele parece não ter uma palavra de consolo, ele parece não ter uma palavra de motivação. É aquele tipo de salmo que você lê e você fica meio... e aí? Mas eu te explicando, talvez ele torne uma versão nova, uma percepção nova para você, e com certeza é um salmo de importantíssima relevância para a nossa vida. Bom,
como eu disse para você, é um salmo que Jesus vai citar, né, lá no Evangelho de Marcos, se identificando através desse salmo, né? Ele cita exatamente o verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos todos debaixo dos meus pés. Se você for até o Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus estava assentado, ensinando no templo, e a partir do verso 35 do capítulo 12 de Marcos, Jesus vai dizer assim: como dizem os escribas, ou seja, o Salmo, que Cristo é o filho de Davi, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Né? Então, perceba Jesus citando o Salmo 110, que Davi escreveu, e dizendo: Davi fala de mim, eu sou esse Senhor. E eu quero te explicar isso lá no Salmo 110, né, quando ele disse o Senhor ao meu Senhor. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ver que a palavra, o primeiro Senhor que está na tua Bíblia aí, no verso 1, é um Senhor todo com letras maiúsculas. Por quê? Porque esse Senhor a quem Davi se refere com letras maiúsculas é Deus. Né? Então, toda vez que você vê na sua Bíblia, né, a palavra Senhor, né, toda em letra maiúscula, ele está se referindo a Yahvé. Né? É uma forma que os tradutores encontraram de chamar Yahvé de Senhor. A segunda vez que a palavra Senhor aparece no conceito de minúsculo. E aí, no grego, nós vamos entender que esse Senhor é o Kyrios, ou seja, é o Senhor do homem, é o Senhor que dá direção ao homem, que orienta a vida do homem. Esse título é dado a Cristo. Né? Cristo é o Kyrios, é o Senhor, e Deus é Yahvé, o Deus Pai Todo-Poderoso. Então, disse o meu Deus ao meu Senhor. Ou seja, Davi está dizendo que ele tem um Senhor que é maior do que ele. Né? Assenta-se à minha direita. Davi fala isso no momento que ele está sendo coroado rei em Jerusalém. Né? Ele havia tomado a cidade de Jebus, que depois vem ser a cidade de Jerusalém. Ele está sentando no trono e ele diz: eu tenho um Senhor. E esse Senhor se assentará no trono à direita de Deus. Né? E é a partir dessa definição que o credo apostólico vai considerar a natureza de Cristo. Né? Depois que o credo apostólico ele é dividido em 3 partes. A primeira parte do credo apostólico ele é dirigida a Deus Pai, a segunda a Deus Filho e a terceira ao Deus Espírito Santo. Né? Então o credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a partícula que se refere ao Deus Pai. Aí depois diz assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o nosso Kyrios, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu de uma virgem chamada Maria, que padeceu sob os poderes de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, né? Subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Né? E aí a terceira parte é relacionada ao Espírito Santo, né? Onde ele diz: creio na igreja, creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, em todos os atributos do Espírito Santo na igreja, na vida da igreja. Né? Trazendo a ressurreição, a comunhão, a consolação, o perdão para os nossos pecados. Isso é muito interessante. E você vai ver essa figura, né, de Jesus que há de vir julgar os vivos e os mortos ainda nesse salmo. Né? Então esse salmo é importantíssimo para a fundamentação do credo apostólico, que todos nós cristãos subscrevemos. Né? Algumas pessoas dizem assim: o credo é uma oração da Igreja Católica. Não, o credo não é uma oração. O credo é uma confissão de fé. E todos nós cristãos, católicos, evangélicos, subscrevemos o credo apostólico.
O credo apostólico é a base da minha e da sua fé. Amém? Você vai encontrar uma densa substância desse credo aqui no Salmo 110. Então, ele bota todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Sabe o que significa isso? Colocar debaixo dos seus pés? Havia uma cultura, principalmente no Egito Antigo, de a ideia do trono. E perceba que Davi está sendo entronizado, né? Então, ele está trazendo uma ideia que tem a ver com o trono. Quando Davi está sendo coroado rei de Israel. Todos os tronos daquela época, principalmente no Egito, havia um estrato embaixo, onde o rei colocava os seus pés, né? E esse estrado onde o rei colocava os seus pés, ele tinha um sentido. Normalmente era talhado nesse estrado as guerras, as batalhas que esse rei tinha vencido, né? De uma forma a dizer que os inimigos que eu venci estão debaixo dos meus pés. Esse é o sentido, esse é o significado que Davi cita aqui, né? O Senhor vai assentar num trono que não está no mundo, que está no céu, e esse trono governa o mundo inteiro, e todos os inimigos do Senhor estarão debaixo dos seus pés. Aqui nós apontamos para o domínio soberano do Senhor, o governo soberano do Senhor sobre todas as coisas. E aí, quando eu sirvo a esse Deus, quando eu sirvo ao Deus de Israel, quando eu sirvo a Cristo que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, né, eu preciso saber que o governo dele é sobre todas as coisas, é sobre mim e sobre tudo e sobre todos. O meu Senhor governa, ele é soberano, ele tem o poder, e é nesse Deus que eu coloco a minha fé. E a despeito dele ser soberano, isso não tira a condição de eu ter os meus inimigos, de eu ter aqueles que guerreiam contra mim, contra a minha carne, contra a minha vida, contra a minha vontade, né? Sendo que um dos maiores inimigos que nós temos somos nós mesmos. O maior inimigo que o homem tem é o pecado que habita dentro de nós, né? E que vai ser subjugado pelo Espírito Santo, que também vem habitar dentro de nós, né? O Senhor enviará, verso 2, de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. O cetro do poder vem de Sião, vem de Jerusalém. É o Senhor Jesus, né? Ele é o Senhor, né? Eu pulo aqui para o verso 4, porque eu vou deixar o verso 3 sendo a beleza oculta desse salmo. Talvez um dos versículos mais truncados e difíceis de entender aqui. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração a partir dele. E aí, o verso 4 é um verso importantíssimo que também vai ser citado na Bíblia. O verso 4 diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é aquele rei de Salém, citado em Gênesis 14, que se apresenta a Abraão, que aparece para Abraão, e Melquisedeque recebe uma oferta de Abraão, né? E Gênesis 14 vai dizer que ele é um rei que não tem princípio e nem fim. É um rei eterno, é a figura do rei eterno, né? O autor de Hebreus vai dizer assim, Jesus era um rei conforme Melquisedeque. É interessante que o Salmo 110 aqui, ele se torna um elo de ligação do Antigo Testamento, da antiga história, com a nova história. Porque Davi diz que esse rei de Salém, que era Melquisedeque, né, seria uma prefiguração do Senhor dele, que ele cita no no verso 1. Esse rei, que é rei de Davi, esse Senhor, que é Senhor de Davi e que é Senhor de todos nós, ele é tal qual Melquisedeque, que foi citado em Gênesis, capítulo 14. E o autor de Hebreus cita o Salmo 110, né, a palavra, exatamente a transcrição de Davi, né, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque, além de rei, era também um sacerdote, e Cristo, além de ser o rei sobre todas as coisas, ele é o sumo, o pontífice sacerdote entre Deus e o homem. Ele é o único sacerdote que nós temos. Não existe nenhum outro sacerdote com função legal diante de Deus e o homem, senão Cristo.
Ele é a ponte de ligação. Ele é quem nos liga a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele quem nos remete a Deus. Todas as bênçãos que nós recebemos de Deus é por intermédio do sacerdócio de Cristo. Da mesma maneira que todas as nossas petições chegam a Deus através do sacerdócio de Cristo, da intermediação de Cristo na nossa vida. Isso é muito interessante, né? E é exatamente daqui que o autor de Hebreus vai trazer a fundamentação para dizer que Cristo é um sacerdote que estava no princípio, que está no meio e que estará no fim. Ele é eterno. O Melquisedeque não tinha início e nem fim. Jesus não tem início nem fim. E ele é o nosso Senhor. E por isso, no dia da sua ira, ele esmagará os reis. E é interessante que o verso 5 diz: o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ou seja, o que Cristo vai fazer, a ação militar de Cristo será com a essência do Deus Pai Todo-Poderoso, né? E o verso 6 diz assim: e ele julga entre as nações, e a enche de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Aqui Davi traz uma visão não lúdica, mas talvez aterradora, né, de que o julgamento do Senhor não será algo bonito de se ver, algo aprazível aos olhos. O julgamento do Senhor que virá na sua ira consistirá em muitas dores, né? E enquanto ele passar, ele beberá da torrente, ou seja, ele não vai parar, ele vai se alimentar, ele vai se reabastecer enquanto caminha e passará de cabeça erguida. Ninguém poderá parar o Senhor. Então, querido, quando a gente olha para esse mundo em caos, quando a gente olha para esse mundo sem jeito, quando a gente olha para esse mundo sem esperança, o que traz esperança ao meu coração é que o Senhor voltará. Ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Ah, mas fulano foi tão ruim e morreu sem a condenação dele. Não, Senhor. Ele voltará e julgará os vivos e os mortos. Não há quem passe ileso. Não há quem se dê bem vivendo de maneira errada diante dos olhos do Senhor. O Senhor julga os vivos e os mortos. E para encerrar a minha breve exposição, eu volto ao verso 3, que diz assim: esse Senhor apresentar-se-á voluntariamente ao teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, e como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Né? É muito interessante e é a beleza oculta aqui desse salmo. Esses jovens referem-se ao exército de Cristo que o acompanhará no dia em que ele voltar, no dia em que ele apresentar-se-á voluntariamente ao teu povo. Querido, Jesus vai voltar. A máxima da esperança cristã é a volta de Jesus. Ele voltará. Voltará com seu exército poderoso. E como será? Em que se dará? As pessoas ficam tentando conjecturar essa volta de Cristo. Ele será como o orvalho da aurora. O que significa o orvalho da aurora? Você acorda de manhã, você não viu chuva, não teve garoa, não teve nada, mas de noite o orvalho desceu. Da onde desceu? Como desceu? O orvalho é uma das coisas, embora você tenha explicações científicas para o orvalho, na época de Davi não havia explicação científica para o orvalho. O orvalho regava as plantas durante a noite, mas ninguém entendia de onde ele veio e como ele veio. Ou seja, o que Davi está tentando me dizer aqui é que a volta de Jesus será inexplicável, miraculosa, maravilhosa, assim como o orvalho na aurora. Então, querido, a nossa vida é esperar no Senhor, é confiar no Senhor, porque certamente Ele voltará. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja contigo. Até o próximo programa. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro mercado.
especial.